Olá, tudo bem? Já aconteceu de você ter alguma designação para fazer, ou então precisar fazer vídeos no caso de trabalho e sentir vergonha de se expor? Você talvez diz, eu não consigo, eu não dou conta, mas será que lá no fundinho você não está com vergonha, né, de que outros possam pensar de você? Então é isso que nós vamos falar hoje. Como lidar com medo da crítica. Então fique até o final, porque eu sempre dou exercícios mentais para que você possa lidar, se for o caso seu, né, de estar nessa situação de ter medo da crítica, talvez alguns alvos que você tem não conseguiu ainda, né? Daí de repente você se dá conta que é porque você tem medo. O que os outros vão falar de mim? O que os outros vão pensar de mim? Então, se você se encaixa em alguma dessa situação, então fica comigo que você vai entender por que isso acontece e como lidar com isso. Porque ninguém merece esse sofrimento, ficar paralisado, né, nos alvos e não conseguir fazer algo que tem jeito, né, de fazer, tem passo a passo para poder lidar. E os recursos já estão aí dentro de você. O que você talvez não sabe é o passo a passo, como fazer para lidar com o medo da crítica. Então é isso que vai ser falado na live. Então fique à vontade, pode interagir, ok? Fazer perguntas, né? Se não entender alguma coisa, que por isso que é bom ao vivo, né? Para fazer perguntas. Então, primeiro é importante saber que o medo da crítica ele está entre os 5 medos básicos da humanidade, os maiores medos, né? O Evanildo entrou. Sejam todos bem-vindos. Marisol, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Então, 5 medos básicos. O medo da crítica, ele está junto com o medo da morte, o medo de perder o amor de alguém, medo de ficar velho, medo de ficar pobre. E o medo da crítica, ou seja, de falar em público, né, qualquer situação. Boa tarde, Marisol. Façam perguntas, viu? Topa ali. Eu não consegui falar, mas seja bem-vindo também. Então, eu quero perguntar para vocês, quem já assistiu outras lives já sabe qual o maior medo da humanidade desses 5 que eu falei. Vou até repetir, analisa aí qual o maior medo da humanidade. Olha lá, Marisol, digo tudo. Então, mas tem um desses medos que é o principal. Queria que vocês medita aí, qual que seria o principal medo da humanidade dos 5 principais? Qual que é o maior medo desses 5? Vou repetir, o medo da morte, medo de perder o amor de alguém, medo da crítica, de falar em público, assim por diante, medo de ficar velho e medo de ficar pobre. Vocês vão ficar surpresos com a resposta. O maior medo da humanidade é... Tá vendo aí, Edilene? Você falou medo de morrer. Ó, eu também achava que era o medo de morrer. Você não tá sozinha nessa. De achar que é o medo de morrer que é o maior medo. E não é. Não é. O maior do que o medo de morrer é o medo da crítica. É incrível, né? A gente... Como isso é possível? E isso foi através de pesquisas em Harvard e outras pesquisas. Eles comprovaram isso. Então, se você tem medo da crítica, você não está sozinho, viu? Mas tem passo a passo, viu? E hoje eu vou dar um deles. Fica atento. Mas, assim, o passo a passo, uma coisa importante no processo para lidar com o medo da crítica é justamente entender como ela funciona. E entender também se tem esse medo como algo que está paralisando. Porque às vezes a pessoa nem sabe que ela tem isso. Às vezes ela usa expressões na vida, que eu vou falar aqui para frente, e que aí ela vai descobrir que ela fala essas expressões e lá no fundinho ela vai descobrir então que isso é gerado pelo medo da crítica. Entende? Então, um dos passos a serem dados para lidar com o medo da crítica é justamente a educação emocional.
entender como funciona, como que está agindo em mim e como que está me paralisando. Então, se você entender isso, já é meio caminho andado, porque aí sim, aí você vai aplicar algo com conhecimento, algo que você entende, não é assim com outras doenças também? Às vezes fala que alguém que você conhece ou você mesmo tem alguma doença, a primeira coisa que você vai lá é pesquisar, né? Ah, o que é isso? O que eu tenho que fazer? O que é bom para mim? O que eu tenho que evitar? Então, qualquer outra doença. Então, também o medo da crítica, né? Entender o porquê, porque aí fica muito mais fácil de você vencer, né? Porque ninguém merece, você tem que fazer uma parte. Ou eu estou falando muito também sobre fazer vídeos, porque na época que a gente vive sobre trabalho online, então o vídeo ele tem sido um ponto muito importante, né? Para aqueles que estão tendo comércio online, né? Ou mesmo que não seja comércio, mas qualquer outra coisa que a pessoa precisa fazer um vídeo. Então, por isso que eu cito o vídeo também, porque tem sido um desafio para muitos, né? Ter medo da crítica, se eu fizer, o que eles vão pensar de mim? Ou até mesmo, gente, ter que aparecer em algum evento, né? Também, às vezes a gente observa alguns com vergonha, né? Não aparece. Isso também pode ser, né? O medo da crítica. Claro que a gente não está generalizando, né? Às vezes cada um tem seus motivos, mas muitas vezes é o medo de como as outras pessoas vão pensar. Eu sempre dou uma ressalva aqui, não é o fato de que eu não vou preocupar com o que as outras vão pensar. Não é isso, não é ir para o outro extremo, de forma alguma. Porque nós somos até instruídos em não ser pedra de tropeço, em ter cuidado com o que os outros vão olhar a gente, né? Mas então não é nesse sentido que eu tô falando, mesmo porque isso aí até é natural, né? Ter que agir dessa maneira. Mas quando a gente fala aqui, quando há excesso de medo, quando aquilo me paralisa na vida, aí sim é motivo de preocupação, de ver o que está acontecendo. E quando que eu sei que esse medo da crítica está me prejudicando? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, é quando você se prepara para determinado alvo e você demora muito, está demorando muito para conseguir aquele alvo, e você olha para os lados, você vê pessoas que às vezes estavam até menos preparadas que você e estão deslanchando, desenvolvendo, aí você olha e fala, puxa, mas eu acho que eu também já deveria ter dado os passos, né? Então é nesse sentido que é de preocupação. Ah lá, interessante o seu assunto abordado, Rafael está dizendo. Me vejo há alguns anos quando fiz fono por causa da gagueira. Era um assunto muito abordado. Então, tá vendo a gagueira? E você disse que há um tempo atrás, né? Provavelmente você já deu alguns passos para vencer esse medo da crítica, né? E eu vou dizer uma coisa para você, eu conheço online, né? Conheço pessoas com esse problema de gagueira, com esse desafio, e que tá bombando aí, né? Porque venceu o medo da crítica. Mas como? Então é isso que nós vamos falar aqui. Importante a gente entender que o medo da crítica, ele gera crenças, várias crenças. Por exemplo, a pessoa ela pensa, ela não consegue fazer nada sozinha. Ela sempre pergunta para outras pessoas o que deve fazer, sempre gosta de ter alguém do lado, né? Porque se algo der errado, aí ela divide a culpa, né? Então ela tem esse pensamento, essa crença. Então ela sempre está dependendo de outros. Por quê? Porque ela é regida pela opinião alheia. Simples assim. Conseguem ver como essa pessoa é prejudicada? Porque a vida dela, ela vai viver em prol da opinião alheia. A opinião das pessoas é que vão moldar a vida dela. Então ela vai deixar muitas vezes de fazer o que gosta, né? Não no sentido assim, gente, eu sempre dou a ressalva aqui. A gente não pode ser pedra de tropeço, é outro assunto. Aqui nós estamos falando um medo paralisante,
né? Aquele medo de... A pessoa, ela não consegue fazer nada, porque ela tem medo, né, de ser criticada, e a melhor forma de não ser criticada é realmente não fazer nada. Porque se você não fizer nada, você não vai ser criticado, mas você também não vai fazer nada, não vai ter conquistas, não é verdade? Até eu me lembro de uma live, das primeiras que eu fiz aqui, que a convidada, ela estava assim, muito ansiosa, com frio na barriga, né? E ela falou isso pra mim. Em vez de eu tentar acalmar ela, tudo, não, eu fiquei assim, maravilhada. Eu falei, ai, que bom você tá assim e tal. Ela ficou assustada, né? Como assim? Eu ansiosa para fazer a live. E você me fala assim, me dá os parabéns. Aí eu expliquei para ela, porque quando dá esse frio na barriga, isso é para você também. Quando você vai fazer algo e dá aquele frio na barriga, sinta-se feliz. Sabe por quê? Porque você está passando de nível. Se você não fosse fazer nada, ficar na sua zona de conforto e não realizar nada, você também não vai sentir esse friozinho na barriga. Então, se você está sentindo aquele friozinho na barriga porque você vai fazer algo, parabéns. Você está no caminho certo, você está passando de nível. Por quê? Porque os maiores que já conseguiram realizar conquistas, esses tiveram muitos frios na barriga. Um deles é o Michael Jordan, né? Ele realizou muitas coisas, mas ele fala, ó, até anotei aqui, ó. Ele diz assim, ó, acertei não sei quantas mil cestas, né, lá no basquete. Peraí, Edilene, realmente o medo adoece, e isso é muito prejudicial para o nosso crescimento, nossa liberdade. O medo adoece sim, porque a pessoa não consegue realizar, aí ela fica doente, deprimida, frustrada, né, sendo que tem o passo a passo. Aí eu estou citando aqui o Michael Jordan, jogador de basquete, para mostrar que ele não tinha medo da crítica, não tinha medo de errar. Tanto que ele disse, acertei não sei quantas mil cestas, mas existem milhões de cestas que eu errei. Mas eu sou lembrado pelas que acertei, entende? Porque ele enfrentou esse medo. E ele é lembrado hoje como um exímio jogador de basquete, né? Então isso é para mostrar, por enquanto eu estou mostrando que essas crenças paralisam, né? E a gente, por saber o passo a passo, a gente não vai deixar que isso aconteça. Então eu estou mostrando as crenças que ocorrem. A pessoa não gosta de fazer nada sozinha, né? E a pessoa, às vezes, ela diz assim, ó, mas é porque... no caso de trabalhar, eu não sei cobrar, eu não sei vender, eu não sei, eu não dou conta. Então esse é um tipo de crença, só que essa crença é chamada crença filhote, porque a crença mãe, ela está por trás dessa crença. Por que ela está falando que não sei vender e não sei cobrar? Porque na verdade ela tem medo do que a outra pessoa vai pensar se ela for lá cobrar, se ela for lá vender, ela tem medo da crítica. Às vezes ela dá o preço até mais barato, com medo do que a outra pessoa vai falar. Entende como que isso afeta a vida da pessoa? E essa questão aqui de não fazer nada sozinho, né? Não gostar de fazer e com medo da crítica, isso aqui eu passei por isso no caso de fazer lives, né? Se vocês for lá no IGTV e ver as primeiras lives lá que eu fiz, eu achei muito interessante quando eu fui preparar isso aqui, que eu vi claramente como que eu tinha esse medo, né, da crítica. Eu sempre quis fazer live com uma outra pessoa, com uma convidada. Porque aí que eu dei por mim, ó, medo da crítica, né? Então, se você for ver lá, tem vários vídeos lá com outras pessoas que eu fiz junto, né? Mas depois a gente vai desinibindo e vai vendo que realmente a gente consegue sim, né, Patrícia Álvares? Boa tarde. Mas isso é um desenvolvimento mesmo, é um processo que a gente tem que se permitir errar, né? No caso da live, eu me permiti errar nas lives. Já teve lives que a internet caiu, né? Mas eu consegui lidar com isso. Por que eu estou citando essa experiência?
para vocês verem que é possível sim. Eu fui olhar hoje, eu estou fazendo live desde agosto, fui fazer as contas, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses fazendo live direto, e quando eu fui fazer as primeiras lives, eu não conseguia fazer. Eu vi uma live lá, que eu apenas coloquei lá, live de agradecimento. Eu entrei só para falar, para agradecer os seguidores ali e tal, porque eu não consegui falar mais nada. Agora imagina você, se eu passo exercícios mentais aqui, nesse sentido, é porque eu passei pela situação, eu fiz os exercícios, porque são exercícios mentais comprovados pela ciência, pela neurociência, e ali tornando um hábito, e o hábito ele é formado geralmente de 21 a 60 dias, 70 dias a gente costuma dizer, que é comprovado também pela ciência, a maioria consegue em 70 dias tornar no piloto automático. O que isso quer dizer? Que eu, nas primeiras lives, não consegui fazer direito, daí eu continuei, eu tinha sábado que eu, vou ter que fazer live? Vai. Então, como eu inteirei esses 70 dias, a partir dali eu consigo fazer naturalmente. E eu vou passar um exercício mental aqui no final, fica comigo, para ver como que eu consegui. Um dos exercícios, são vários, né? Então, hoje eu falo assim, eu vou fazer live, eu acho ruim se eu não for fazer, né? O que não aconteceu, eu tenho feito direto, todo sábado. E eu sinto falta, se falar você não vai fazer, eu vou sentir falta. Né? Mas por quê? Porque eu consegui colocar isso no piloto automático, assim como escova os dentes, assim como dirige, né? Você não precisa ficar lá olhando na marcha, eu vou pôr primeira, eu vou pôr segunda, eu vou pôr terceira agora. Não, você dirige, por quê? Mas nas primeiras vezes você precisou pensar muito para pôr ali, né? Então isso aí, quando você atinge esse nível de fazer sem ter que ficar olhando, no caso sal no arroz também, a pessoa às vezes até esquece, né? Será que eu pus sal já no arroz? Eu já pôs e não viu. É hábito, isso chama hábito. Então eu coloquei no hábito também as lives. Viu que interessante? Através de passo a passo, de exercícios mentais que eu consegui fazer isso. E hoje eu ajudo outras pessoas, né? Através dos atendimentos também a gente inclui esses hábitos, né? Que a pessoa quer atingir os alvos. Então isso é para mostrar que como que ocorrem as crenças, né? No caso, antes eu achava que tinha que ter outra pessoa comigo, né? Para fazer a live, uma convidada. Hoje, se eu tiver uma convidada, não vai ser por causa disso. Vai ser mesmo para convidar mesmo, né? Não por medo de crítica. E a pessoa ela espera validação externa para se assumir como profissional. Então ela espera que a validação das pessoas é que ditam para ela se ela deve continuar ou não. Então ela é regida pela opinião alheia, sendo que deveria ser o contrário, ela deveria esperar essa validação depois dela ser uma boa profissional, depois dela fazer de um modo seguro, né? Com segurança, aquilo que ela está falando. Aí sim vem a validação, ela vem depois. Como assim? É porque a pessoa ela tem de ser para ter. Ela tem de ser uma pessoa gerenciadora das emoções para ter a validação do público. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, a pessoa que quer casar. Ela não deve querer casar para ter um bom casamento, mas ela deve ser já prendada, né, trabalhador para ter um bom casamento. Entende? Ela não vai esperar para depois. Ela casar para depois ela ser prendada, né, trabalhadora, mas ela já tem que se mostrar antes. Por quê? Porque aí quando ela casar, ela já tem aquelas características, já tem aquelas qualidades. Então a pessoa que vai fazer uma live, que vai fazer uma apresentação, uma parte, ela ser para ter. Ela já ser aquela pessoa gerenciadora de emoções, para ela ter uma boa apresentação, entende? Mas aí a pessoa quer o contrário, ela quer ter a aprovação primeiro das pessoas para depois ela ser
Ela espera primeiro a aprovação. Sabe quando que ela vai ter? Nunca. Porque vai ter as pessoas que não vão gostar. Tem pessoas que entram aqui e saem. Mas tem as pessoas que entram aqui na live e ficam. E tá tudo bem. E eu não estou esperando que todas queiram. Entende isso? Isso é gerenciar as emoções. Porque senão vou estar pondo o meu valor na mão da outra pessoa, para ela validar o meu valor. É como eu pôr o meu valor, meus alvos numa bandeja, igual essa que vocês veem aqui. Eu gosto de mostrar recurso visual. Eu coloco aqui, por exemplo, eu tenho meus valores, meus alvos. Suponhamos que isso aqui são meus alvos. Eu coloco aqui na bandeja e dou para outra pessoa. Então ela é que vai me falar se eu vou dar certo, se não vou, se eu vou ser bem-sucedido nos meus alvos ou não vou. Ela que vai me falar. Agora, se ela for uma pessoa negativa e me falar que não vai dar certo, então eu acreditar naquilo. Então eu pus todos os meus alvos, meus objetivos na mão da outra pessoa. É bonito isso? E como deveria ser, na verdade? Deveria eu mesma, né? Suponhamos que são meus alvos. Eu mesma elaborar os meus alvos. Claro que não vou ser pedra de tropeço para ninguém também. Mas não deixar que outras pessoas ditem como que eu devo sentir, como eu devo pensar, né? Como eu devo fazer a live, né? Mas eu mesma ter uma boa qualidade e enfrentar esse medo da crítica, né? Enfrentar não, lidar. Essa palavra enfrentar deve ser até mesmo tirada, né? Do vocabulário do medo da crítica, porque lidar é diferente de enfrentar, né? Lidar é você, mesmo com aquela sensação, né? Mas você lida, você vai. Isso. Então, por exemplo, a pessoa ela vai falar em público, né? Um exemplo, só para vocês terem uma ideia como que a crença ela é ilógica. A pessoa ela tem medo de falar em público, por exemplo. Por que seria ilógico? Porque ela acha que todo mundo vai falar mal dela, né? Oi, Meg. Bem-vinda. Oiê. Então, analisa friamente se não é ilógico esse medo da crítica. Suponhamos que eu fale para 400 pessoas. Aí, dessas 400 pessoas, suponhamos que eu faço um erro ali. E eu tenho medo de crítica, suponhamos. Aí eu erro. Eu estou falando 400 pessoas, eu erro. Dessas 400, 200 nem vai perceber que eu errei. E as outras 200, elas vão perceber um pouco, né? E dessas 200, metade delas nem vai ligar. Nem vai perceber. E metade dessas 200, 100, fica 100. Dessas 100, mesmo dessas 100, metade dessas 100, 25%, que seria do total, umas vão ligar um pouco, mas não vai ter nenhuma reação. E a outra parte vai ter alguma reação, mas alguma reação leve. E às vezes dessas que tiver alguma reação leve, uma vai falar mal. Uma vai falar mal. E por incrível que pareça, por causa dessa uma que falou mal, você para. Você viu que interessante? A Meg está dizendo ali, medo de ser criticada, ela deixou de fazer muita coisa. Então, é isso que nós estamos falando aqui. E às vezes deixou de fazer muita coisa por causa de uma pessoa que falou mal. E a ilustração que eu fiz aqui, você falou por 400 pessoas e uma falou mal. E por causa daquela uma você para. É
ilógico isso. Por isso que eu falo que o passo a passo para lidar com a crítica inclui também a educação emocional. Isso aqui que nós estamos tendo é uma educação emocional. É a gente entender que são ilógicas as crenças que a gente tem, que faz com que a gente tenha medo da crítica. Então, quando a gente entende isso e vai fazer uma designação, alguma coisa, um vídeo, aí a gente vai lembrar disso. Puxa, se uma pessoa falar mal, então isso não vai me afetar, né? E por quê? Porque os verdadeiros que gerenciam bem suas emoções, né? Os verdadeiros gerenciadores, o que eles fazem? Eles focam na entrega, eles não focam no eu. Por exemplo, se eu focar no eu vou dizer assim, eu não quero que as pessoas me critiquem. Eu tenho medo das pessoas me criticarem. Eu tenho medo das pessoas não gostarem de mim. Olha o eu, mim. Não, os verdadeiros gerenciadores de emoções, eles focam no outro. Eu quero entregar um bom conteúdo para eles. Foca no outro. Eu quero ajudar a eles. Foi o que aconteceu na live, né? Por que eu consigo fazer de um modo suave, né? Leve, sem ter esse medo da crítica? Porque eu trabalhei, ainda estou em construção ainda. Né? A gente sempre está em construção. Mas o foco, esse é um fator importante para lidar com o medo da crítica. Por exemplo, antes de eu vir aqui, a minha preocupação primária é entregar, por isso que fala serviço, servir, dar uma boa entrega, um bom conteúdo de qualidade. Então é claro que eu vou me preocupar sim em fazer o quê? Um bom esboço. Porque antes de eu preocupar em ter uma boa live, eu tenho que me preocupar em que passos que eu vou dar para fazer uma boa live. Né? Eu tenho que fazer um bom esboço, então é aí que eu vou colocar o meu foco para servir, fazer um bom esboço para que eu entregue um bom resultado. Então aí sim, mas não com medo da crítica, entendeu? Mas com foco em servir. Então esse é um fator importante. E a gente parar de julgar para parar de ser julgado pelos outros. Por que isso? Parar de julgar. Porque você, eu, né? Se a gente tem medo que outros vão criticar a gente, é porque muitas vezes é porque você mesmo se julga. Você mesmo se critica. Pare de fazer isso. Você tem um potencial muito grande. Você não precisa ficar paralisado por pensar de si mesmo algo ruim, criticando a você mesmo. Você pode sim, você consegue. E eu vou dar até um passo a passo aqui, eu vou dar um dos passos, né? Que é um dos exercícios mentais, são vários. Mas eu vou passar um aqui que eu sempre deixo, né? Exercício mental. Porque afinal de contas, se você estiver acompanhando as lives e ver todos os exercícios que são dados, você vai ter um conjunto de exercícios mentais. Porque o exercício mental para um tema, como é o medo da crítica, vai servir também para outros temas. Por isso que eu incentivo mesmo, né? Assistir às lives. Porque isso aqui, gente, é algo que vocês vão levar para a vida de vocês, que eu também estou levando para a minha vida. Porque nós vivemos um tempo, mais do que nunca, que é preciso ter uma boa estrutura emocional. Mais do que o QI, que é a inteligência, mais do que isso, é importante ter um QE emocional, uma boa estrutura emocional para as coisas que a gente ainda vai passar. E a gente está sendo treinado nas emoções. Depois da pandemia já foi comprovado que metade da população está sofrendo distúrbios mentais.
E nós queremos ter uma boa estrutura mental para passar pelas coisas que vão ainda acontecer. Então isso é o que me move, né? Eu acordar com carinho, fazer o esboço e poder estar trazendo isso para vocês. Para mim é um prazer muito grande. Então, um dos exercícios mentais que eu vou passar hoje, quando você tiver que fazer alguma designação, fazer um vídeo, é você meditar, pensar, visualizar o depois. Parece simples isso? Mas é muito poderoso esse exercício. Você nunca pense que um exercício é tão simples que não vai dar certo. Mas pense, ele é simples, mas é por isso que ele dá certo. Você, se tiver que fazer alguma designação, um vídeo, você pensar no depois. Como assim? Eu vou explicar. Por exemplo, eu tinha que fazer essa live aqui. Tinha não, eu queria fazer. Primeiro passo é você querer, né? Não ter que fazer. Porque tudo que você tem que fazer, você faz com muito sofrido. Então, trocar, né? Essa palavra eu tenho que fazer, eu preciso fazer, troca por eu quero, eu desejo. Não fica mais leve? Então, eu desejava fazer essa live aqui, né? Então, eu faço esse exercício sempre. Então, eu desejava fazer essa live, o que eu fiz? Aí, desde quando eu me sentia ansiosa, né? Eu percebi que eu estava ficando ansiosa para fazer a live, aí o que eu fiz? Aí eu já comecei a fazer esse pensamento. Eu pensei no depois da live. Aí baixa a ansiedade, né? Aí se vê que tá vindo de novo a ansiedade, pensa de novo no depois da live. Aí vai ficando suave. Por quê? Porque a mente, ela não entende o real do imaginário. Então, quando você pensa no depois da live, as atividades que você vai fazer depois, aí a mente entende que já fez a live. Porque ela não sabe o real do imaginário. Ela pensa que já fez. Se você pensou, o que você pensa é o que ela vai sentir. Então, ela sente, já fez a live, já foi tudo bem. Aí fica leve. A mente fica leve. Aí, quando você vai fazer, aí você já está com a mente leve. Então, o que eu penso antes de eu fazer a live? Quando eu sinto que eu estou ansiosa, eu já penso no depois. Por exemplo, depois da live eu tenho trabalho voluntário. Aí eu já penso lá, eu fazendo trabalho voluntário. Aí é super legal, porque aí eu fico até com aquele sentimento de gratidão, com sentimento de leveza, né? Aquela coisa gostosa que dá. Isso antes da live. Aí quando eu vou fazer a live, eu já tô com aquele sentimento bom. Aí dá uma continuidade. A live fica sendo apenas um detalhe ali. Gente, façam isso. E depois vocês me contam como foi. Eu nunca falo assim, vê se dá certo pra você. Eu não falo isso. Quem me acompanha as lives já sabe que eu não falo isso. Vê se dá certo. Eu nunca falo isso. Porque eu tenho certeza que dá certo. Porque já é comprovado cientificamente. Se você fizer esses exercícios mentais, você vai conseguir. Então eu sempre pergunto assim, como foi no seu caso? Como foi o exercício que você fez? Eu pergunto como foi. Porque se você fez, você pode ter certeza que deu certo. E tornar isso um hábito, viu, gente? Um hábito. Porque, mas eu não consegui da primeira vez. Tenta a segunda vez, terceira vez. O resultado vocês estão vendo agora, né? Essa live aqui foi a base desses exercícios que eu faço. Então experimenta, depois vocês contam. Até eu sempre gosto que vocês coloquem aqui, né? Quem faz os exercícios, coloca o resultado. E eu não lembro mais qual foi da última live, porque toda live eu dou exercícios, né, mentais. Então eu nem lembro, porque são vários exercícios. Aí quando vocês fizerem, vocês falam aqui, que serve até de experiência para outros, né? Enfim, então eu falei aqui tudo que eu tinha que falar para hoje. Então tem muitos assuntos ainda, né, para outras lives. Não dá para falar tudo numa vez só. E eu queria saber de você, o que você achou, o que você vai levar para sua vida desse assunto que nós falamos aqui sobre lidar com medo da crítica. Fez sentido para você?
Você gostou? Pode falar aí o feedback de vocês. Mas enquanto vocês dão feedback aí, eu vou só terminar dizendo assim: trabalhe suas crenças. Trabalhe suas crenças. Analise, observe se você tem esse medo da crítica. Você não merece ficar parado, paralisado, porque você tem um grande potencial dentro de você. E você pode sim, você consegue. A Ana Paula está dizendo aqui, teve uma live que me ajudou tanto, se não me engano, falava do seu real valor. Estou fazendo o exercício e estou outra pessoa. E já ajudei outras pessoas com suas dicas de exercícios. Vou fazer o de hoje, com certeza. Ana Paula, você não sabe o tanto de ajuda que você dá só de estar falando isso aqui, ó. Porque outras pessoas, elas podem ser motivadas, né? Porque o objetivo das lives é justamente esse. O objetivo da live é levar a educação emocional às pessoas, porque antigamente não existia essa informação que tem hoje. A pessoa era rotulada de ansiosa, de depressiva e ponto. E ela sofria a vida toda com isso. Ela não sabia que tinha um passo a passo. Quantos alunos que eu tenho que na metade lá do processo do pacote de 10 sessões, gente, é emocionante. A pessoa fala, eu não sabia que tinha esse passo a passo. É como a Ana Paula está falando aqui mesmo, ó, me ajudou tanto. Deve ser a de valores, Ana Paula. Lá no IGTV, quem quiser assistir, de valores. Valores tem a ver com o que eu falei aqui hoje, né, Ana Paula? De a gente pegar na bandeja o valor e deixar que a outra pessoa atenda. Gente, ninguém é obrigado a atender as suas demandas, nem as minhas. Ninguém nasceu com aquela responsabilidade de atender o valor do outro. O mesmo aplica aqui no medo da crítica. Ninguém nasceu com a responsabilidade de te dar um bom retorno das coisas que você faz. A gente baixa a expectativa aí. Porque se a gente não espera isso do outro, quem que vai fazer então para mim? Eu mesma. Você mesmo vai fazer para você mesmo. Eu já falei aqui, até foi na live que ela tá falando, Ana Paula, que depois que acabava a live, o que eu ia fazer? Eu ia lá me premiar com alguma coisa, né? Até eu citei que foi uma pizza, uns pedacinhos de pizza que eu comia lá em comemoração que eu consegui fazer a live, que bom, né? E eu mesmo me presenteava. E até hoje eu faço isso, né? A Marisol, ótimos assuntos, são coisas que a gente não sabe lidar. Eu também não sabia, viu, Marisol? Eu sou uma prova viva, né, de que realmente dá certo. E por isso que eu passo para outros, porque eu sei que dá certo. A Edilene, sua live é importante, eu tinha muito medo, aos poucos estou aprendendo a não ter. Com certeza, as boas informações como a sua vai ajudar muitas pessoas. Obrigada. Sim, Edilene, fico feliz de ver que foi bom para você. A Ana Paula, isso, Raquel, esse assunto mesmo, estou tão leve. Isso, então, Ana Paula, é o que eu estava dizendo, né? Então, olha, um recadinho para o final. Nunca coloque o seu valor na mão do outro. O seu progresso, quem faz é você mesmo. Se permita errar. Mas o que você acertar vai valer muito a pena. Como está valendo para mim nesse momento. Poder levar para você esse assunto tão importante. Foi porque eu tive que também vencer esse medo da crítica. E hoje eu tenho medo de não fazer, né, a live. Eu tenho medo contrário de não fazer. Porque eu quero fazer. Eu tenho medo de não dar certo de fazer. Tenho medo daquele dia não ter internet, porque eu quero fazer. Mas por causa dos exercícios, né? Do passo a passo, que você pode ver outros exercícios também nas outras lives. O Rafael, o assunto abordado é muito importante, principalmente no tempo que vivemos hoje. Sim,
com muitas pessoas sofrendo por estresse e depressão por causa dos medos. Sim, Rafael. E o que é coisa mais gratificante você conseguir gerenciar, como eu estava dizendo agora mesmo, que antigamente não tinha essas informações que temos hoje, né? O exercício de hoje vou fazer, a Ana Paula está dizendo, estou iniciando um negócio de vendas e sobre críticas e sei que vou superar. Com certeza, Ana Paula. E quero que você fazer um pedido, né? No desenrolar do seu desenvolvimento desse negócio de vendas, quanto mais você for vencendo, né? Passando de nível vencendo esse medo da crítica, conta aqui pra gente, tá? Isso aí vai ajudar você mesmo, te ajudar a ver que você tá realmente subindo de nível e ajudando outras pessoas, e vai ajudar a gente aqui também, tá, Ana Paula? Então, gente, já tá bom, né? 40 minutos de live, muito bom. Gente, é um prazer para mim ter falado com vocês. E o próximo sábado, eu costumo colocar na terça-feira o tema. Vocês podem dar ideias, vou colocar a caixinha nos stories para vocês colocar lá o que vocês querem ouvir na live e a gente aborda aqui, ok? Então, tudo de bom, fiquem com Deus e uma boa educação emocional para vocês, um bom fim de semana e tudo. Tchau, tchau. Ah lá, ó, a Marta está dizendo, viu? Trabalho com vendas, faço 1000 coisas para lidar melhor com a depressão, mas não tenho ânimo para nada. Marta, acompanha a gente aqui. Você vai ser ajudada, viu? Nisso aí, ok? Tchau, tchau. Donald, tchau, tchau. Tudo de bom.